pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de HTML. Hoje nós vamos falar a respeito das meta tags, tá? Que são de extrema importância. Para a gente poder falar a respeito disso, preciso primeiro falar a respeito dos metadados. O que são, como é que funciona. Então, deixa eu explicar isso para vocês. Pessoal, metadados são, de forma bem simples, são dados sobre dados. Ou seja, são estruturas que descrevem, contextualizam, localizam ou gerenciam recursos digitais, tá? Como, por exemplo, os arquivos, as fotos, os e-mails que a gente usa, né, documentos, etc. Dessa forma, eles facilitam a sua organização, facilitam a pesquisa, a compreensão também, sem revelar o conteúdo principal em si. Então, eles utilizam os metas para poder realizar essas ações. Por isso, a sua importância em nós colocarmos em nossa página. Os meta-HTMLs são elementos que a gente insere na seção head, né, na parte de cima. Aqui, como vocês podem ver, né, olha o head aqui, fechamento do head. A gente insere aqui, ó, tá? Esses, como a gente já viu, né, eles fornecem os metadados para os navegadores e também para os buscadores. Os buscadores, normalmente, a gente utiliza o termo SEO, que é o Search Engine Optimization, tá? Os meta tags se dividem em grupos. Esses grupos, eles possuem competências específicas. O que eu vou mostrar para vocês são os três grupos principais, tá? Que a gente mais utiliza. São os estruturais, né, os voltados ao SEO e que também são comportamentais robóticos, tá? E por último, vamos dar uma rápida olhada no Open Graph, tá? Esses são os três grupos principais que nós vamos dar uma olhada hoje. Eu vou estruturar rapidamente aqui o seu meta dos estruturais primeiro, e aí a gente discute. Um minutinho só que eu já vou colocar na tela. Bom, voltei. Esses são, então, olha, o primeiro vocês já conhecem, né? O primeiro estrutural, né? Que é o charset, o TF8. Esse daqui nós vimos na aula passada, serve para ativarmos, né, os recursos Unicode para que possamos usar acentuação, caracteres específicos e por aí vai. Mas existem mais quatro, né, além deles, que nós vamos dar uma olhada agora. O primeiro de extrema importância que eu quero que vocês conheçam é o viewport. Tá? O viewport ele serve para sites responsivos. Como assim? Ele localiza, ele consegue pegar a dimensão da tela e com isso ele tenta colocar o site, né, utilizando os recursos que a própria página oferece, no tamanho adequado. Então, ele se adequa ao tamanho, por exemplo, de uma tela de PC, né? Outro, ou então, por um notebook, que é um pouco menor, de um tablet, que é menor ainda, de um celular deitado ou em pé. Então, essa daqui, o viewport, ele passa essas informações para o navegador. E a partir de então, ele tenta se adequar. Bom, no content, então, você tem que colocar o widget, ele será igual a device, widget, ok? E um valor inicial que você tem que dar para ele, tá? De escala, tá bom? Que será igual a 1.0, tá? Tendo essa informação, ele consegue trabalhar com, né, com aquilo que ele recebe da página, tá certo? O próximo é uma descrição do site, né? Description. Você fala do que se trata, né? E faz um pequeno resumo de qual é
a página, o que que ela carrega. Tudo bem? O próximo é sobre a autoria. Então você coloca autor e aqui quem fez, né, quem é o responsável pela página, pelo desenvolvimento da página, né? E por último, temos as keywords, tá? As keywords que keywords, que são palavras-chave, né? As keywords não são mais tão utilizadas, elas foram muito mais utilizadas no passado. É que os CEOs, os sistemas de busca, né, usados pelo Google, Bing e tudo mais, não usa mais. Os grandes buscadores não usam mais, eles vão direto na página mesmo, tá? Então aqui você utiliza palavras-chave que possam estar possam ajudar no sistema de busca. Então, HTML, né? No meu caso, né, eu posso colocar HTML, curso, metadados, que é o que a gente está falando agora, né? E por aí vai. Você pode colocar algumas palavras, não muitas também, não é para você fazer, colocar a Bíblia aí dentro, né? É só algumas coisas que dê noção, né, na hora da procura dessas palavras, por exemplo, no site de busca, tá bom? Vamos ver o segundo, então. Esses aqui são os estruturais, tá? Esses são estruturais, é de extrema importância. Se você utiliza alguma IDE, ou seja, algum programa de desenvolvimento, ele vai colocar automático alguns deles, principalmente o viewport. O viewport é obrigatório, tá? Ok? Os demais você pode inserir, não tem problema nenhum. Vamos dar uma olhadinha agora nos de SEO, os comportamentais, né, para robôs, tá certo? Eu vou deixar a estrutura pronta para a gente mandar bala, um minutinho. Pronto, já coloquei, são esses daqui. Para ficar mais claro, eu vou só separar com uma linha aqui, para vocês terem uma visualização, tá bom? É, então, o primeiro, né, desses do segundo grupo, que é o de SEO, você pode colocar aqui uma especificação para os robôs. Então, você utiliza robots, tá? Robots. E o content deles, né? Você vai falar se eles podem utilizar, seguir o link, pegar o link ou seguir a página no sentido de que ela tem uma durabilidade, né? Então você pode colocar dessa forma aqui, ó, index e aqui follow, tá? Agora, muitas vezes não é para seguir que você não quer, né? Então você repete, só que aqui você coloca no index, né? Você vai colocar aqui no index. E aqui no follows, né? Para o follows, você vai colocar no follows. Tá bom? Não é para seguir, não é para seguir link, não é para nada disso, entendeu? Você vai recusar tudo, ok? Aqui no teu terceiro tipo, né, deles, você também vai avisar os robots, tá? Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Não, não tenho. Deixa eu pegar aqui, robots. Você vai trabalhar esse aqui para impedir que o Google mostre a versão que está guardada no cachê do usuário. Digamos que você muda com frequência o conteúdo e tudo mais, então, se ele mostrar aquilo que está no cachê, pode ser algo antigo. Então, você fala para o Google não pegar o que está no cachê do usuário, mas fazer uma leitura da página como um todo. Então, você aproveita, né, e coloca aqui para ele. Você vai falar para ele que não não arquivo, no arquivo, né? Para não pegar os arquivos, né, que estão no cachê, tá bom? E o último serve para, embora tenha uma página que abre automática quando a pessoa digita a URL, o www, né? Digita o DNS, mas a sua página não está lá, digamos assim. Então, ela está em outro local, né? Então, você faz esse redirecionamento. Então, por isso que aqui não está como name. Ele está com esse tipo de atributo. Esse atributo aqui vai promover um movimento, né? Você vai colocar, olha, refresh a página, e quando, ou seja, atualiza a página, e quando atualizar,
vai para esse endereço após tantos segundos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 segundos, tá bom? E aqui você passa a URL, ok? De onde, a URL de onde ele tem que ir. Observa sempre que se o destino ele está só como HTTP, ou seja, ele não possui encriptação, proteção, ou HTTPS que possui encriptamento, né? Proteção. Então você coloca HTTP ou HTTPS, coloca o endereço do site que você deseja que ele vá e fecha aqui. Então, depois de 10 segundos, né, a página vai se atualizar, ela vai dar um reload, né? É como se apertasse a tecla F5, mas ele vai fazer automático e depois ele vai seguir para esse novo endereço, tá? Que você utilizou. Agora, o último é dos Open Graph. Os Open Graph trabalham principalmente com redes sociais. Então, você passa algumas informações para que ela possa ser aproveitada em rede social. Eu vou colocar a estrutura para andar mais rápido. Um minutinho só que eu já volto. Pronto, pessoal, acabei de colocar, são esses três aqui, deixa eu passar eles um pouquinho mais para cima, eu já separei dos demais para que você possa ter uma visualização mais adequada. Observe que aqui a gente não começa, o atributo não é o name, que é o padrão, né? A gente normalmente coloca metaname, não. Aqui no caso do OG, né? É o Open Graph, a gente vai utilizar property, ou seja, vamos direto para a propriedade. Tá? E aqui na propriedade, as propriedades sempre começam com um OG ponto. Então, todos eles, né? OG ponto. E isso daqui especifica o que você vai estar trabalhando. Nesse primeiro aqui eu vou trabalhar o título. O que é esse título, tá? O título ele é exibido quando você compartilha alguma coisa. Quando alguém compartilhou alguma coisa, o título é levado junto e quando ele ser exibido para um outro usuário, né, ele vai aparecer esse título que você colocar aqui, tá? Então aqui é o título do site, tá? Ok? Temos também um recurso, né, para que você trabalhe a descrição. Além do título do site, você pode também mandar a descrição. Então, OD, né, descrição. E aí você coloca um breve resumo a respeito do que você quer colocar aqui, tá bom? Eu vou colocar o mesmo que eu já coloquei lá em cima, aí na rede social vai aparecer esse textinho aqui, tá bom? Existem muito mais que esses três, mas eu vou parar só nos três, tá? Porque são os mais utilizados. Você pode fazer uma pesquisa específica sobre o OD. Nesse caso aqui, eu vou colocar só sobre uma imagem. Por que imagem? Quando você compartilha, então, um endereço de um site, alguma coisa assim, a imagem principal que você quer que apareça, ele vai pegar daqui, tá certo? E aí você coloca, então, no caso, qual seria o link da imagem. Então, aqui você coloca o link da imagem que você quer que ela seja a imagem principal a ser exibida na hora do compartilhamento. Tá bom? Olha como fica todos eles. Os metadados, eles não são visíveis ao usuário que vai visitar a sua página. Isso daqui serve especificamente para trabalho interno do navegador. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Até mais.